Se vocês quiserem iniciar aí, também podem, tá? E alguém já estava com essa aula começando a gravar. Aqui está no 15 minutos, mas vamos começar a aula deste momento, tá bom? Bom, em primeiro lugar, eu preciso que vocês entendam onde é que nós estávamos, para onde nós vamos. Então, eu iniciei a nossa aula. Nós estamos num ponto que é um ponto que estuda a evolução histórica dos direitos fundamentais. Bom, a evolução histórica dos direitos fundamentais, se você analisar, vocês já tiveram essa matéria comigo, é a mesma evolução histórica dos direitos humanos. Por uma razão muito simples. Em termos de conteúdo, direitos humanos e direitos fundamentais são os mesmos direitos. O que muda é o âmbito de proteção desses direitos. Os direitos humanos, ou seja, os direitos que são protegidos para além do âmbito estatal, eles vão se consolidar propriamente a partir da segunda metade do século passado, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Até então, eles não vão ser, por assim dizer, direitos afirmados como direitos humanos. Eles serão tratados como direitos naturais, como direitos inatos, como direitos do homem, mas direitos que não são protegidos para além da dimensão estatal. Bom, isso é a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam, porque senão vai parecer que eu estou apenas reproduzindo algo que eu já disse para vocês na disciplina do primeiro período. Bom, de certa forma, eu realmente estou repetindo, porque nós estamos tratando da história dos direitos fundamentais, e a história dos direitos fundamentais coincide com a história dos direitos humanos. Isso ficou bem entendido para vocês? Sim? Bom, um livro ótimo para vocês estudarem é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, porque está meio fosco, mas é o livro do André de Carvalho Ramos, Curso de Direitos Humanos. Meus caros, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Esse livro você comprou para a disciplina de Direitos Humanos, mas você pode usar aqui também. Qual que é o capítulo que você vai ler? Bom, o capítulo que você vai ler nessa parte é o capítulo 2 da parte 1. Ele chama Direitos Humanos na História. Ele é muito bom, acho que vai esclarecer muito para vocês. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, esse aqui é uma boa pedida. Ó. Eu não sei se está dando para vocês lerem aí, mas ele se chama Direitos Fundamentais, do José Adércio Leite Sampaio. É um livro muito, muito, muito bom e bastante profundo. Teria outros para indicar, mas vou ficar nesses por enquanto. Bom, na aula passada, nós dissemos que o que marca a modernidade é o surgimento do Estado Nacional e a consolidação do conceito de indivíduo naquilo que nos interessa para essa aula, que é a aula da discussão acerca da origem dos direitos fundamentais. Por que o surgimento do Estado Nacional e a consolidação gradativa do conceito de indivíduo são relevantes quando a gente está estudando a evolução histórica dos direitos fundamentais? Por uma razão muito simples. Os direitos fundamentais são direitos que, num primeiro momento, pretendem proteger o indivíduo contra os abusos do detentor do poder político que se manifesta na pessoa do monarca, que é, por assim dizer, a personificação do Estado Nacional. Por que isso? Porque o Estado Nacional ele não nasce Estado de direito, ele nasce um Estado absolutista. É certo que se a gente analisar com mais profundidade, a gente vai perceber que em alguns lugares, como por exemplo no Reino Unido, antes de ele receber esse nome, mas, por assim dizer, na história da reconstrução histórica dos direitos na Inglaterra, nós teremos algumas peculiaridades. Por exemplo, o surgimento das raízes dos direitos fundamentais, quando a gente estuda o medievo, a gente percebe que, de certa forma, coincide com a história inglesa, porque é na Inglaterra que o rei vai firmar um acordo com os barões de terra, e esse acordo com os barões de terra
vai resguardar os barões de terra contra abusos do próprio monarca. E ali vai se firmar uma espécie de contrato, entre aspas, que vai garantir prerrogativas aos barões de terra que eles podem utilizar contra o monarca. E que são, por assim dizer, uma condição para que o próprio monarca possa exercer legitimamente o seu poder político. Então, quando a gente analisa a história do constitucionalismo inglês, a gente vai ver que não há, por assim dizer, um momento de ruptura. O constitucionalismo inglês é um constitucionalismo que nós chamamos de constitucionalismo Whig, porque ele é um constitucionalismo de acomodação de conflitos e tensões históricas que vão surgir de tempos em tempos. Bom, eu disse isso para explicar para vocês o seguinte. A minha leitura, a minha abordagem aqui é uma abordagem um pouco mais geral. Nós vimos, por exemplo, a Magna Carta quando nós estudamos o período do medievo. Agora eu quero me aprofundar um pouco na história do surgimento dos direitos no continente europeu. Depois, nós vamos estudar a história, né, do surgimento dos direitos, a consolidação do Estado de Direito nos Estados Unidos. E aí eu vou fazer um link falando um pouquinho do surgimento do Estado de Direito na Inglaterra, que antecede esses dois momentos. Então vamos lá. Nós estamos na modernidade. Modernidade que se inicia com a queda do Império Romano do Oriente. Pois bem, com o início da modernidade, que se dá por volta ali do final do século XV, início do século XVI, nós teremos o surgimento dos primeiros Estados Nacionais. Os Estados Nacionais vão se tornar Estados absolutos porque vão atribuir ao monarca, o soberano, a todo e qualquer tipo de prerrogativa no exercício do poder. Isso significa que, a princípio, não existirão limites de natureza jurídica para o exercício do poder. E esse monarca vai concentrar em si as três funções estatais. Ele vai legislar, ele vai julgar e ele vai também executar as próprias leis que ele mesmo criar. Ele ou seus delegados. O fato é que esta concentração de poder começa a fazer com que o monarca governe para si. No Estado absolutista, nós temos um Estado onde as leis elas seguem a ordem do monarca. Ou seja, nós não temos um Estado de Direito, ou, para usar uma expressão inglesa, um rule of law. Ou seja, um Estado onde as normas têm que se sujeitar ao direito. O direito estabelece as regras do jogo para o exercício do poder. Nós estamos ainda numa fase em que quem estabelece as regras do jogo é o monarca. E o monarca é exatamente o detentor do poder político. O indivíduo, cujo conceito vai se consolidar, né, na modernidade gradativamente a partir daqueles eventos históricos e daqueles fenômenos naturais, né, ou melhor, sociais, que eu trabalhei com vocês na aula passada, esse indivíduo ele começa a perceber ao longo do tempo que o detentor do poder, sem limitações de natureza jurídica, abusava do poder. E ele começa a lutar por construção de parâmetros, de prerrogativas, de direitos que possam proteger o monarca, melhor, proteger o indivíduo contra o exercício do poder político abusivo desse monarca. Em última instância, as lutas que começam a surgir são lutas por afirmação do indivíduo contra os abusos do Estado, personificado na pessoa do monarca. Pois bem, isso vai se consolidar, melhor, vai se afirmar pela primeira vez na Inglaterra, de forma gradativa, mas simbolicamente, principalmente na Revolução Gloriosa de 1689, ou seja, ainda no século XVII, quando há diversos direitos e prerrogativas que vão sendo construídos ao longo dos séculos, desde a Magna Carta de 1215, até chegar no início do século XVII, com a Petição dos Direitos, com documentos históricos importantes, como a Lei do Habeas Corpus,
até chegar nessa fase em que os direitos começam a ser invocados como direitos de todos os ingleses. Então, para que vocês entendam o que eu estou dizendo, nós temos, num primeiro momento na Inglaterra, a afirmação de prerrogativas dos barões de terra face ou em face do monarca. Isso ainda no século XIII, 1215. Com o passar do tempo, e no início do século XVII, ou seja, em 1600, a gente vai começar a perceber que esse monarca, agora outro, né, porque aquele monarca lá, o João Sem Terra, morreu, mas a sua dinastia continua a governar. Eles vão, por assim dizer, se esquecer daqueles compromissos que eles fizeram no passado. Só que aqueles compromissos que eles fizeram no passado, compromissos esses que eram compromissos do monarca para com uma casta, que era a casta dos barões, para com um estamento, não era uma classe social, era um estamento. Você não se torna barão, você é barão porque você faz parte de um grupo. Não há possibilidade de alguém que era barão deixar de ser barão. Tá? É aquela lógica. Se você faz parte da nobreza, você faz parte da nobreza. Você não vai, de uma hora para outra, deixar de fazer parte da nobreza. Isso é a ideia de estamento. Né? É um grupo fechado. Então, aqueles direitos que foram inicialmente protegidos em favor, ou melhor, aquelas prerrogativas que foram garantidas, que foram assumidas em favor dos barões, passam a ser invocadas no século XVII por todos os ingleses. E aí, nós teremos alguns documentos históricos importantes e que vão ser documentos em que alguém vai dizer, olha, peraí, monarca, olha só, o seu exercício do poder, ele não é absoluto. Você tem que respeitar alguns limites que visam a proteger a esfera individual. E esses limites estão relacionados, por exemplo, com o princípio da legalidade. Olha, você não pode criar um crime sem atentar para a seguinte realidade. O crime só pode ser criado por lei. Mais do que isso, para tipificar uma conduta, você tem que respeitar o princípio da anterioridade, ou seja, você não pode criar um tipo penal hoje e criminalizar condutas anteriores a esse tipo penal. Porque isso seria ótimo se eu quisesse perseguir meu inimigo. O mesmo vale para os tributos. Eu não posso criar um tributo hoje e cobrá-lo em relação a fatos anteriores à lei. E mais do que isso, para criar um tributo em nome da segurança jurídica, isso tem que se dar por meio de lei. Além disso, existem garantias processuais que já foram assumidas lá no passado, na Magna Carta, que você tem que respeitar. Existe um princípio que diz o seguinte, olha, o juiz que tem que julgar uma causa, ele tem que ser previamente escolhido por lei. E escolhido por lei significa dizer, ele tem que ser aquele juiz a que a lei atribui competência para julgar aquele caso. Esse é o princípio do juiz natural, né? Que remonta àquela ideia lá do passado. Barão é julgado por barão. Quem julga barão? Barão, ou seja, é o julgamento pelos pares. Existe um juiz natural para o julgamento das causas. Há também o reconhecimento, já ainda nessa fase, né, de um direito, que é o direito de propriedade, porque aqui a gente já tem um indivíduo, e esse direito de propriedade, ele prevalece contra intervenções estatais. E há uma afirmação gradativa de um direito que vai se consolidar principalmente com a Declaração de Direitos Francesa e com a Constituição norte-americana, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que é o direito à livre iniciativa. Porque, vejam, aqui, quem está lutando pela afirmação dos direitos é o indivíduo, mas não é qualquer indivíduo. É o indivíduo que, num primeiro momento, queria proteção do soberano para poder exercer atividade econômica, né? Exercer a atividade econômica na época era algo atrelado à burguesia, e esse agente que se tornou, por assim dizer, o detentor do poder econômico, agora está querendo proteção para os seus negócios e proteção para o próprio indivíduo, para que então ele possa pretender o exercício do próprio poder político. Então, o indivíduo aqui que está lutando por afirmação de direitos é um indivíduo burguês. E isso
mostra para a gente muito claramente o porquê de o Estado de Direito nascer liberal. Nós não estamos falando só de um liberalismo econômico, nós estamos falando de um liberalismo político. E liberalismo político significa um liberalismo que se assenta na afirmação de direitos civis e políticos que protegem o indivíduo contra os abusos da sociedade civil, leia-se, do Estado. Até esse ponto, vocês entenderam? Eu preciso de um feedback de vocês para a gente poder avançar um pouquinho. E nesse intervalo aqui, que eu estou esperando vocês me responderem, eu vou compartilhar com vocês uma tela. Combinado? Deixa eu só achar esse documento aqui para eu compartilhar com vocês. Eu já recebi um sim de um colega de vocês, de uma das colegas que estão assistindo a aula. Eu quero que vocês me digam. Todo mundo entendeu isso que eu acabei de dizer, gente? Isso é muito importante, tá? Eu estou achando aqui, ó. Estou abrindo aqui, tá? Pessoal, todo mundo entendeu? Me dá um feedback aí. Coloca assim, sim, não. Se não entendeu, agora é o momento da gente esclarecer as dúvidas, porque agora a gente vai dar um salto, tá? Só um minutinho, pessoal. Eu estou digitando aqui. Aqui, ó. Vou compartilhar uma tela com vocês, tudo bem? Então vamos lá. Vocês vão deixar de me ver agora e vão ver uma tela que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Vocês estão vendo na tela aqui, ó, documentos importantes do século XVII? Vocês estão vendo? Coloca aí para mim. Sim, beleza. Então vamos lá. O que eu expliquei para vocês até agora? Depois eu disponibilizo para vocês esse arquivo, tá? Pode me pedir que eu mando para vocês. Eu não. Isadora, você não está vendo uma tela escrita, constitucionalismo moderno? Não? Quem não está vendo? Não está vendo? Vamos lá. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Tá me vendo, Isadora? Pessoal, vocês estão me vendo? Responde para mim. Sim? Apareceu. Apareceu e sumiu, provavelmente, porque eu tirei agora, né? Então, vou colocar lá de novo. Pode demorar um pouquinho, mas vai aparecer para vocês. Vocês estão vendo a tela de novo, não estão? Escreve aí para mim. Sim. Sim, sim. Beleza. Então, vamos lá. O que eu estou explicando para vocês? Eu estou explicando exatamente essa fase aqui, ó. O constitucionalismo moderno, ele nasce na Inglaterra. Ele nasce na Inglaterra ainda no século XVII. Só que, cuidado, ele não nasce exatamente no século XVII, porque se recordem do que eu falei no começo da aula. O constitucionalismo inglês, ele é um constitucionalismo que vai se afirmando ao longo dos séculos. Ele não surge só no século XVII, mas o século XVII é um século importante, porque é nesse século, vejam, é nesse século que vai se consolidar a ideia de que os ingleses, os indivíduos ingleses, são titulares de direitos fundamentais. Que na Inglaterra, né, não vão receber esse nome. Eles vão receber o nome de Basic Rights ou liberdades, as liberties, por assim dizer, tá? Mais nos Estados Unidos que na Inglaterra. Mas você vai ter uma afirmação numa lista de direitos, onde esses direitos vão estar previstos como tais. Então vamos lá. Para chegar nisso, no século XVII, a gente vai ter três documentos importantes. Aqui, ó. Primeiro documento, ainda no século XIII, é a Magna Carta. Nós já vimos esse documento. Agora, eu vou falar de dois documentos antes de falar do terceiro, que é o mais importante. O primeiro documento a que me refiro, ainda no século XVII, é essa aqui, ó, a Petição dos Direitos, tá? Petição dos Direitos. O que vem a ser a Petição dos Direitos? Meus caros, a Petição dos Direitos é uma carta que foi escrita por um juiz que se chama Edward Coke. Esse aqui, ó. Estão vendo aí? Esse juiz,
escreveu uma carta para o monarca da época, dizendo assim, olha, o senhor está exercendo o poder político de uma forma que não é compatível com as regras do jogo do Reino Unido. Você está violando as bases fundantes da nossa comunidade. Na comunidade que nós vivemos, existem direitos de todos os ingleses, que são esses. E ele vai dizer quais são esses direitos nesta petição. Essa carta ele vai dirigir ao monarca. Essa carta, ela é importante porque ela é uma carta historicamente resgatada como sendo parte do que hoje nós temos como Constituição inglesa. Nós não temos na Inglaterra uma Constituição formal, solene, escrita em um único documento. Nós temos inúmeros documentos escritos, além de normas que não estão escritas em lugar algum, que integram o que eles chamam de Constituição inglesa. E um desses documentos é exatamente a Petição dos Direitos. Um outro documento, nesse sentido, é a Magna Carta. Olha que coisa curiosa. Então, nessa Petição dos Direitos, você vai ter pela primeira vez os direitos, as prerrogativas, lá atrás, só dos barões, sendo invocadas como direitos de todos os ingleses. Direitos esses são direitos básicos, né? As liberdades, a vida, a propriedade e a autonomia privada, né? Manifesta, né, em diversas liberdades. Né? Então, as liberdades, os direitos civis, a propriedade e a vida. Se a gente quiser simplificar, além de garantias de natureza processual e garantias no âmbito penal e tributário. Bom, a segunda norma que eu me refiro, ainda no século XVII, é essa aqui, ó, a lei do habeas corpus. Meus caros, sabe o habeas corpus que está previsto na nossa Constituição e visa restabelecer a liberdade de locomoção todas as vezes que ela for violada por uma ordem ou por um ato abusivo? Ou estiver em vias de ser violada? Pois bem, o habeas corpus ele nasce na Inglaterra, tá? E o fato é que nós temos, em 1679, uma lei que vai afirmar esse direito. O direito de ter restabelecido a sua liberdade de locomoção todas as vezes que ela for violada por uma ordem, ou por uma norma, ou por um ato abusivo. Isso também é importante, porque nós estamos defendendo aqui a existência de um mecanismo para restabelecer a proteção de um direito substancial. Vejam, aqui nós estamos falando o seguinte, há, além dos direitos em si, garantias que restabelecem ou que visam a proteger esses direitos. Lembra que a gente fez a diferença entre direitos e garantias fundamentais há 2 aulas atrás? Então, essa diferenciação tem base histórica também nesse documento. O terceiro documento inglês do século XVII que me interessa, é o mais importante deles, é a Declaração de Direitos, também chamada de Bill of Rights inglesa, de 1689. Esse documento é importante porque ele consolida em um documento a Revolução Gloriosa na Inglaterra. Revolução Gloriosa essa que vai consolidar o sistema parlamentarista de governo, que vai limitar o exercício do poder político, dando ao parlamento a supremacia sobre o executivo. E essa Bill of Rights, essa Declaração dos Direitos, ela é importante por uma razão muito simples, porque ela vai afirmar pela primeira vez uma série de direitos, agora sim, direitos dos indivíduos ingleses. São 13 cláusulas. Entre essas cláusulas estão cláusulas que prevêem o princípio da legalidade, né? Ou seja, aquele princípio que diz basicamente o seguinte: se vocês abrirem a nossa Constituição, tá? Se vocês abrirem a nossa Constituição, no artigo 5º, vai lá para mim. Artigo 5º. Pega a sua Constituição aí e abre no artigo 5º. Só para vocês entenderem a relevância do que eu estou a dizer, tá? Diz assim o artigo 5º, inciso 2º, olha só. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Não é isso? Acharam aí? Então, o que é isso? É o princípio da legalidade genérica. O indivíduo, ele não pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão
em virtude de lei. Se não estiver previsto em lei, ele não está obrigado a fazer. Isso é uma garantia imensa, porque é nesta legalidade que se afirma, por assim dizer, a livre iniciativa. Olha, se não é proibido, é permitido. E vejam, em relação ao indivíduo, tudo aquilo que não tem previsão legal é permitido. Isso é um direito fundamental. Então, esse princípio da legalidade genérica, ele está previsto lá na Magna Carta. A igualdade formal também está prevista. Todos são iguais perante a lei. Veja, nesse ponto, é preciso que você entenda. Não é pretensão na Inglaterra, e muito menos do Estado liberal, criar condições materiais para que a igualdade de fato se manifeste. Mas aqui você rompe com uma lógica do passado, que é aquela lógica que diz o seguinte: olha, há pessoas que pelo seu status, pelo seu estamento, valem mais que outras. A afirmação da cidadania, ela pressupõe a ideia da isonomia. Isonomia, no sentido formal, é todos são iguais perante a lei. Não tem mais essa história de quem é rei nunca perde a majestade. Tudo bem, na Inglaterra, por conta da manutenção, por assim dizer, quase que ornamental da monarquia e de diversas garantias em favor da monarquia, há a impressão de que isso não vai se afirmar. Mas o exercício do poder político, concentrado agora no parlamento e no primeiro-ministro, que vai sair do partido vencedor das eleições do parlamento, esse primeiro-ministro ele deve se sujeitar a esses princípios que são afirmados como direitos de todos os ingleses. Só que na Inglaterra e na França também, essas declarações elas têm um status muito mais de norma, melhor, de declaração política do que norma jurídica. Elas vão se afirmar como normas jurídicas principalmente nos Estados Unidos, mas a gente ainda vai chegar nesse ponto. Então vamos avançar um pouco mais. O princípio da legalidade tributária você só pode criar um tributo por meio de lei. Direito de petição, que é o direito da pessoa peticionar perante os órgãos públicos pedindo esclarecimentos. O direito de liberdade de expressão. A liberdade de expressão no parlamento é o direito de manifestar a sua opinião por meio dos seus representantes eleitos ou por si mesmo a partir das suas concepções. Tá? Eleições livres para os membros do parlamento, entre outros. A gente tem o direito à liberdade de crença, você vai ter o direito de propriedade, o direito à vida. Todos esses direitos, principalmente nesse momento inicial, concebidos quase que como direitos naturais. Eu digo quase que como direitos naturais porque não é a afirmação desses direitos naquele documento que faz deles o que eles são. Porque muitos dirão, eles são direitos inatos ao indivíduo, ao ser humano. Isso vai se afirmar com muito mais força na Revolução Francesa do século seguinte. Até aqui, vocês entenderam? Sim ou não? Me dá um feedback aqui. Escreve aí para mim. Entendi? Não entendi? Sim. Mais alguém? Sim. Beleza. Então vamos avançar. Eu vou voltar a aparecer aqui para você. Tá? E depois eu vou compartilhar uma nova tela. Joia. Vocês já entenderam que o constitucionalismo nasce na Inglaterra. Só que o constitucionalismo inglês ele tem algumas marcas que são muito peculiares. Eu não vou tratar disso agora. Isso é uma coisa que eu trato numa disciplina que chama Teoria da Constituição, que eu não sei se tem no currículo de vocês, mas como a nossa disciplina é Teoria dos Direitos Fundamentais, me importam os direitos fundamentais. Então vamos nos concentrar naquilo que nos interessa. Só para vocês terem ideia, nós temos 44 minutos de aula, considerando aqueles 15 minutos iniciais que a aula ainda não tinha começado. Então vamos lá, nós temos quase 30 minutos de aula. Então vamos continuar. No século seguinte, o século XVIII, nós teremos duas revoluções importantíssimas no que se refere ao surgimento do Estado de Direito. Estas são a independência norte-americana e a Revolução Francesa. Meus caros, entendam, diferentemente do constitucionalismo inglês, nos Estados Unidos e na França, nós teremos ruptura com o status quo e o estabelecimento, ou a pretensão do estabelecimento de uma nova realidade. A afirmação do Estado de Direito, tanto na França quanto na Inglaterra, pretende fazer o seguinte: colocar fim a um estado de coisas em que havia
uma regra imposta por homens e passar a estabelecer um Estado onde a regra é posta não por homens, mas pelo direito. Ou seja, a ideia de rule of law é a ideia de que é o direito que estabelece as regras para o exercício do poder político, e não o contrário. Não é o homem que define as regras, é o direito que define as regras. O direito, quando ele funda a sociedade civil, quando ele estabelece as normas fundantes do Estado, ele constitui as regras básicas para o exercício do poder político. Aí eu vou abrir um parênteses. Olha só, antes de falar da Revolução Francesa, da independência norte-americana, ou, para falar na ordem histórica, da independência norte-americana e depois da Revolução Francesa, eu preciso te explicar uma coisa. As bases do constitucionalismo, entenda por constitucionalismo, poder político limitado pelo direito. Constitucionalismo é poder político limitado pelo direito. Entenderam isso? Ficou claro para vocês? Constitucionalismo é poder político limitado pelo direito. Constitucionalismo é sinônimo de Estado de Direito. Entenderam isso? Ficou claro para vocês? Sim? Sim, ótimo. Então, vamos então, a partir disso, aqui não. Vamos então, a partir disso, explicar as bases do Estado de Direito. Se constitucionalismo está relacionado, num primeiro momento, com a limitação do poder político pelo direito, como é que a gente faz isso? Existem duas coisas importantes para garantir que o poder político seja limitado e não ilimitado. A primeira forma é separando as funções e atribuindo essas funções a órgãos distintos, que integram poderes distintos. É a ótica da separação dos poderes. Agora, não é mais o chefe do executivo que vai legislar, julgar e executar. Você vai ter poder com atribuição de legislar, poder com atribuição de executar essas leis e um terceiro poder com a atribuição de julgar os conflitos interpessoais que surgirem com base naquelas leis estabelecidas pelo parlamento. A tripartição dos poderes, muitos vão atribuir a Montesquieu. Mas o Montesquieu ele tem o mérito de separar, propor a separação orgânica desses poderes. Ou seja, há órgãos distintos que integram poderes distintos e que exercem as funções estatais. Os norte-americanos vão além, que eles vão dizer assim, cada uma dessas funções, cada um desses poderes vai exercer um controle sobre o outro poder, ou seja, cria-se ali um mecanismo de freios e contrapesos, ou, para usar a expressão inglesa, de checks and balances. Freios e contrapesos. O poder contrabalanceia o poder do outro poder. O poder fiscaliza o outro poder. Essa é a primeira base do Estado de Direito. Mas só isso não basta. E agora chega aquilo que nos interessa. A segunda forma de conter o exercício do poder político é garantindo aos indivíduos direitos básicos que eles podem exercer, inclusive contra o detentor do poder político. Para dizer assim, olha, até aí o seu poder era legítimo. A partir do momento em que você invadiu essa esfera, você violou um direito subjetivo meu. Direito que eu atribuo ao sujeito de direito, que é, nesse momento, o indivíduo. Feito? Quem é o indivíduo que se torna titular de direitos? Bom, esses direitos são previstos de forma abstrata na França e nos Estados Unidos. Mas a gente vai ver que há uma diferença entre um e outro. Até esse momento, está claro para vocês? Dá um retorno aqui. Escreve aí para mim. Sim? Não? Tá claro? Não, não tá. Tá claro? Mais alguém? Tá, joia. Então vamos seguir. Vamos começar pela independência norte-americana. Eu vou compartilhar com vocês uma telinha, tá? Deixa eu só achar aqui. Joia. Vocês estão vendo aqui o modelo norte-americano? Meus caros, os Estados Unidos, como eles existem hoje, nem sempre existiram. Durante todo o período
em que a Inglaterra tinha uma colônia na América. Ela não tinha uma colônia só, ela tinha 13 colônias no litoral leste dos Estados Unidos, aquilo que nós chamamos hoje de Estados Unidos. 13 colônias que, durante muito tempo, tiveram uma relação com a metrópole bem diferente da relação que nós, no Brasil, tivemos com a nossa metrópole, Portugal. Porque, diferentemente do que aconteceu no Brasil, as 13 colônias da Inglaterra, que se fixaram ali no leste da América, elas tinham grande margem de independência. Não independência em relação à metrópole, mas uma autonomia de suas ações. É claro, elas estavam sujeitas à metrópole, elas tinham que pagar tributos em relação àquilo que elas faziam para a metrópole. O poder soberano advinha da metrópole, mas não havia entre a metrópole e as 13 colônias uma relação de puro extrativismo. Havia uma ideia de desenvolver as 13 colônias e não de retirar apenas e tão somente das 13 colônias as suas riquezas para enviá-las à metrópole. Isso fez com que surgisse nas 13 colônias um sentimento de que a autonomia era quase que inerente à vida na colônia. Não era uma independência, mas era uma autonomia um pouco maior do que a gente tinha em outras colônias. Mais do que isso, as pessoas que vieram para as 13 colônias, elas, e não eram 13 colônias interligadas, eram 13 colônias. As 13 colônias, as pessoas que vieram viver nas 13 colônias, elas não vieram aqui para extrair algo e voltar para a metrópole. Elas vieram fixar morada, fazer uma vida nova no mundo novo. Então, elas tinham uma pretensão de ali estabelecer as suas bases. E muitos desses que vieram tinham ligação, né, com uma cultura religiosa bem diferente da cultura que prevalecia, por exemplo, em Portugal. Eram protestantes, eram pessoas, né, ligadas ao puritanismo, e o fato é que existiu e foi se desenvolvendo nas 13 colônias uma cultura em que a metrópole, óbvio, ela tinha incidência sobre as 13 colônias, mas ela tinha que respeitar determinados limites. Ela não podia fazer tudo o que ela bem entendesse, por assim dizer. Ela, em última instância, tinha que respeitar um nível de autonomia das 13 colônias. Está entendido isso? Isso está claro para vocês? Sim? Coloca aí para mim. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Sim. Mais alguém? Todo mundo? Sim? Vou dar sequência então. Ótimo. O que acontece? Quando a gente chega, olha aqui, ó, quando a gente chega no século XVIII, mais precisamente em 1776, a gente vai ter um evento que vai mudar a história das 13 colônias, que é a independência dessas 13 colônias, transformando-a em 13 estados independentes. Por que a gente chega a isso? Deixa eu voltar aqui e aparecer para vocês de novo, e depois eu vou voltar para aquela telinha. Porque um período anterior à Declaração de Independência norte-americana, os 13 estados, né, nós teremos uma mudança de conduta da metrópole em relação às 13 colônias. A Inglaterra começa a enfrentar um cenário de crise econômica e, por conta disso, o parlamento inglês aprova uma série de leis que restringem a autonomia da metrópole. E essa restrição alcança, inclusive, os atos de comércio, porque começa a incidir de uma forma mais pesada que anteriormente um tributo que é devido às colônias, que é devido pelas colônias à metrópole. E isso desagrada os colonos. E desagrada a tal ponto que cria uma crise social e política que culmina na declaração de independência das 13 colônias, que, a partir da declaração de independência, vão formar entre si, não um Estado, mas uma confederação de Estados independentes. Serão 13 colônias ali no litoral leste daquilo que nós hoje chamamos de Estados Unidos. Ainda não vai haver interiorização, nós vamos ver que isso vai acontecer no segundo momento.
não nos importa tanto agora esse movimento, mas o fato é que nós teremos 13 estados independentes e eles vão firmar entre si um acordo, quase que um tratado internacional, que vai ser chamado de Artigos da Confederação. Bom, professor, nós estamos preocupados com os direitos fundamentais e não com a afirmação do constitucionalismo norte-americano. Tudo bem, mas para chegar nos direitos fundamentais, nos direitos básicos, nas liberdades, nas liberties dos norte-americanos, nas 13 emendas, que depois vão se estender para outras emendas, eu preciso passar por isso. O que acontece? A Confederação, que começa em 1776, com a independência norte-americana, é uma confederação em que cada estado tem a sua própria Constituição. Eles são estados independentes e que têm entre si um acordo de cooperação quando as questões envolverem o interesse de todos os estados nacionais, todos aqueles estados novos ali. Joia. Só que o que fixa a norma dentro daqueles estados é a Constituição estadual. Não tarda a surgir, primeiro, não demoram a surgir os primeiros conflitos entre o interesse da confederação e o interesse dos estados, principalmente em matéria tributária, porque os estados queriam para si e a confederação queria para si. E isso faz com que, em 1787, seja convocada uma convenção que é conhecida como Convenção da Filadélfia, que é uma convenção originalmente pensada para quê? Para revisar alguns dos artigos da Confederação. Pois bem, o que acontece nessa Convenção da Filadélfia? Gente, o que acontece na Convenção da Filadélfia é algo curioso. É uma mudança de planos, que alguns poderiam chamar, né, de golpe. Porque se era uma convenção convocada para discutir os artigos da Confederação, não poderia-se, não era possível que dessa convenção fosse alterado o pacto e surgisse um novo Estado com um novo formato que tivesse por base um novo documento. Foi exatamente o que aconteceu. Porque nesta convenção, o Abraham Lincoln liderou um movimento que disse o seguinte: olha, essa coisa de confederação de estados independentes não está dando muito certo. Então vamos mudar de ideia. Vamos estabelecer agora um outro pacto político. Um pacto onde os estados que antes eram independentes deixam de ser independentes, passam a ser dotados de autonomia e passam a fazer parte de um estado, né, que nós chamaremos de Estados Unidos da América. Nós teremos a união desses estados e os entes periféricos, que serão os estados-membros. Toda a base de funcionamento desse Estado vai se afirmar aonde? Na Constituição. Um documento escrito, formal, solene. Um documento pequeno, tá? Que vai estabelecer as bases primeiras do exercício do poder. E, curiosamente, uma condição que foi imposta pelos Estados-membros para ratificar essa Constituição, abrindo mão da sua soberania em favor da soberania agora do Estado Federal norte-americano, foi que fossem acrescidos aquele documento, né, pequeno, um documento incipiente, a 13 emendas. Essas 13 emendas são o que nós chamamos, agora eu vou compartilhar com vocês, de Declaração dos Direitos Norte-Americanos, a Bill of Rights dos Estados Unidos. É exatamente a Bill of Rights que vai afirmar o quê? Os direitos básicos dos norte-americanos. Nós hoje temos mais emendas. Por exemplo, no século XIX, né, na metade do século XIX, você vai ter uma guerra que vai dividir os Estados Unidos, a Guerra de Secessão. Cortou, não entendiam o que foi acordado na Convenção. Na verdade, não foi. Eles romperam com a Convenção e criaram um novo Estado, o Estado Federal Norte-Americano. E essa criação se deu a partir de um documento formal e solene que eles chamaram de Constituição Federal. Essa Constituição, ela precisava ser ratificada pelos 13 estados. E a condição que os estados colocaram para ratificar esta convenção foi a aprovação de 13 emendas que enunciam os direitos básicos dos norte-americanos. Perfeito? Entendeu? Sim? Coloca aí. Sim, entendeu. Então vamos continuar aqui. Eu estou compartilhando com vocês isso aqui. Ó. O que tem na Declaração
dos direitos norte-americanos, as 13 emendas. Depois você vai ter mais. Eu estava dizendo, olha, no meio do século XIX, você tem a Guerra de Secessão, que vai opor a União e Estados-membros, Estados do Sul e Estados do Norte, e que vão, no fim das contas, ser vencidos pelos Estados do Norte, essa Guerra de Secessão, e, a partir dela, um marco histórico para a história, né, da humanidade que nós teremos ali é a abolição da escravidão nos Estados Unidos. E, em decorrência da abolição da escravidão nos Estados Unidos, nós vamos ter a aprovação de uma nova emenda, que é a 16ª. Então, não se restringe às 13 primeiras emendas os direitos básicos dos norte-americanos, tá certo? Mas que direitos são esses? Olha aqui, ó. As liberdades de crença, de expressão, de imprensa, de reunião, o direito de petição, o direito de ir a um órgão público, pedir informações, esclarecimento em relação a determinada situação, o direito de possuir e portar armas. Curiosamente, esse é um direito nos Estados Unidos, até por conta da ideia revolucionária por detrás da independência, ok? Depois a gente vai discutir isso com um pouco mais de calma. Direito à segurança das pessoas, direito ao domicílio, a inviolabilidade de domicílio, tá? Que está intimamente relacionada à ideia do direito de propriedade, né? Outros direitos, como, por exemplo, a garantia do devido processo legal, as garantias processuais penais contra a autoincriminação. Ninguém deve produzir prova contra si mesmo, sabe? Aquela ideia? Então, isso está aqui nas 13 emendas. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. O silêncio não vai ser usado contra você. Isso é a garantia de não autoincriminação, tá? A devida indenização àquele que é expropriado da sua propriedade em nome da utilidade pública. Então, a propriedade é um direito individual agora. Então, se ela é um direito individual e o Estado expropria a propriedade, aquele que é o detentor da propriedade tem que receber uma justa e prévia indenização. Está previsto na nossa Constituição também, tá? É curioso isso aqui. Direito à proporcionalidade e humanização das penas. Isso é outra coisa interessante. Olha, a penalização dos delitos, ela não pode se dar ao bel prazer do legislador. Ele tem que respeitar algumas bases. E as bases que vêm lá do século passado são bases de natureza liberal, de garantia do indivíduo. Eu não posso colocar o sujeito numa masmorra. Agora eu tenho que preservar a integridade desse sujeito, porque em última instância eu tenho que reconhecer esse sujeito como alguém que é titular de direitos e que vão ter seus direitos restringidos. E nessa época, qual que é o direito mais importante? Olha, como nós temos aqui uma revolução de natureza liberal, o direito mais importante é o direito à liberdade. Então, nada mais razoável de que a pena passar a ser não mais uma pena necessariamente, vamos dizer assim, capital, mas a pena de restrição da liberdade. Nos Estados Unidos, só para fechar essa explicação, eu estou passando a mão no nariz aqui, viu, gente? Mas eu estou com álcool em gel, tá? Não passem a mão no nariz fora de casa. Deixa eu explicar para vocês uma coisa aqui. Só para a gente encerrar essa fase e passar para o estudo da Revolução Francesa. Vejam bem, nos Estados Unidos, como nós tivemos 13 colônias, que se tornaram 13 estados independentes, e que depois abriram mão da sua independência e assumiram a autonomia, mas agora sujeitando essa autonomia à Constituição, por conta dessa origem histórica, os Estados-membros sempre tiveram mais autonomia do que tem no Brasil. E aqui foi diferente. Aqui a gente era um Estado unitário que se tornou um Estado federal. Lá não. Lá eles eram 3 Estados independentes que abriram mão de parte da sua independência para se tornar um Estado federal. Joia. O ponto que me interessa aqui é o seguinte: como os Estados têm mais autonomia, isso faz com que lá nos Estados Unidos, em matéria de direito penal, direito processual, em alguns lugares, né, normas de direito civil, nós tenhamos o direito estadual e não o direito federal, diferente do que acontece aqui no Brasil. Isso, no meu modo de ver, é até pior, porque traz uma insegurança jurídica danada. Dependendo do estado que você tiver, determinada conduta pode ser penalizada, inclusive com pena capital. Em outro estado, essa pena capital pode estar proibida. Isso não é uma contradição no contexto norte-americano. Aqui, para evitar esse tipo de problema, nós temos uma lei que é uma lei nacional, ou seja, ela é aplicada em todo o território federal, que é o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil. Então, a mesma lei processual se aplica em toda a federação. Perfeito? Ficou claro? Agora, entendam, a Constituição e as garantias fundamentais, elas se aplicam a toda a federação, porque elas estão alicerçadas aonde? Na Constituição Federal. Agora, uma pergunta. Por que nos Estados Unidos houve uma tentativa de, diferentemente da Inglaterra, estabelecer esses direitos em emendas
em um documento formal e solene. Porque lá na Inglaterra você também tem uma declaração de direitos, mas você não tem um único documento que eles chamam de Constituição. Porque, olha, isso é importantíssimo. Nos Estados Unidos, eles vão conviver com a ideia de que, se na Inglaterra o abuso do poder decorria da extrapolação do poder pelo chefe do executivo, que era o monarca, agora o abuso do poder também pode decorrer da extrapolação de um poder absoluto do próprio parlamento. Então eles vão tentar criar direitos que restringem a atuação do próprio parlamento. E é por conta disso que nos Estados Unidos vai se construir uma ideia, já nos séculos que vão suceder esta declaração de independência e a Constituição norte-americana, que vai ser assinada em 1787, vai se consolidar uma ideia, que é a ideia da possibilidade de órgãos do Poder Judiciário declararem a nulidade de leis criadas pelo parlamento, sempre que elas violarem a Constituição, sempre que elas contrariarem as liberdades básicas dos indivíduos norte-americanos. Olha que coisa revolucionária. Revolucionária em algum aspecto, por quê? Por uma razão muito simples. Porque ao afirmar que o Poder Judiciário pode anular leis que o parlamento fez, porque elas violam direitos básicos, em nome da supremacia da Constituição, o que está se consolidando nos Estados Unidos é a ideia de que esses direitos são direitos mesmo. Eles não são meras exortações políticas. Eles são direitos que, se violados, podem ser resgatados em sede judicial. Nós estamos afirmando aqui o quê? Que nós temos garantias de natureza jurídica que protegem o indivíduo contra os abusos do exercício do poder, venha ele do executivo ou do legislativo. Perfeito? Entenderam isso? Ficou claro? Isso aqui, gente, é muito importante. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Me dá um feedback aqui. Sim? Perfeito. Mais alguém, gente? Só a Isadora que entendeu? Mais alguém? Pode me dar um sim aí? Se não entendeu, não tem problema não. Repito. Nós temos agora quase 1 hora de aula, viu, gente? Vai, não fique com vergonha, não. Entenderam, né? Vou interpretar o silêncio como um sim, tá? Bom, eu estou quase terminando a aula. Eu vou falar agora da Revolução Francesa. Só que antes de falar da Revolução Francesa, repete, por favor. Repito sim. Olha só. Nos Estados Unidos, diferentemente da Inglaterra, esses direitos eles vão assumir uma natureza de norma impositiva, que, se for violada, pode ser resgatada, pode ser protegida, inclusive pela via judicial. São direitos que limitam a própria atuação do parlamento. Não são meras exortações de natureza política, como são na Inglaterra, como eram na Inglaterra. Isso significa que, nos Estados Unidos, eles vão conceber a ideia de que um juiz, ou até a Suprema Corte, num nível já mais elevado, mas todos os juízes podem fazê-lo, em nome da supremacia da Constituição. Eles vão zelar pela garantia de que a norma das normas dentro do Estado de Direito é a Constituição e os direitos previstos nessa Constituição. Ou seja, o parlamento jamais poderá legislar contra os direitos básicos dos norte-americanos. E quando o parlamento fizer, é autorizado ao Poder Judiciário declarar a inconstitucionalidade dessas leis. Por quê? Porque elas violam direitos básicos. Entenderam? Sim? É claro que essa é uma explicação até romanceada, até, vamos dizer assim, é uma explicação quase que idealista, porque quando a gente estuda o controle de constitucionalidade, a gente vê que ele tem uma ideia bonita, mas ele nasce numa circunstância totalmente inusitada, num conflito de natureza política. E ele é quase que um jeitinho que se dá para acomodar a situação. Mas o legado dele é importante. E eu quero agora destacar o legado. Eu não vou me aprofundar aqui no controle de constitucionalidade nesse momento, porque não é a minha matéria, não é que não seja a minha matéria, não é o meu objeto de estudo neste momento. Eu estou preocupado com os direitos fundamentais. A última coisa que eu quero falar em relação ao constitucionalismo norte-americano, ao Estado liberal de direito norte-americano. A última coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Nos Estados Unidos, eles sempre foram muito provincianos, ou seja, é muito local, sabe? Porque eles são provincianos,
eles sempre falam dos direitos dos norte-americanos. Eles não estão preocupados com a afirmação de direitos num sentido mais amplo, direitos da humanidade. Isso difere o constitucionalismo norte-americano do constitucionalismo francês. Veja, na França, e aqui eu estou entrando na última revolução liberal. Vocês estão me vendo ou estão vendo a folhinha branca? Me lembra aqui. Ah, vocês estão me vendo. Tá. Olha aqui. Estão me vendo, né? Joia. Olha só. Na França, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, a gente... Peraí, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Nos Estados Unidos, a gente vai ter a afirmação de uma ideia muito, muito, muito legal, que é a ideia de que a supremacia não é do parlamento, é da Constituição. E quem vai zelar pela supremacia da Constituição? O Poder Judiciário no exercício do controle de constitucionalidade. Em nome da supremacia da Constituição, protegem-se os direitos básicos dos indivíduos contra os abusos do parlamento ou do próprio Poder Executivo. Você está vendo como é que os direitos nascem? Como proteções, barreiras, muros que protegem o indivíduo contra os abusos do Estado? Viram? Entenderam? Joia. Então vamos entender agora o que acontece na França. Na França, meus caros, a gente também vai ter uma revolução também liberal, uma revolução que visa afirmar os direitos do indivíduo. Mas aqui, eu ainda não falei, mas daqui a pouco eu vou falar, tá? Esse indivíduo é um indivíduo burguês, né? Um indivíduo rico, o homem, na verdade, aquele senhor de posses, não é qualquer pessoa. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Porque olha que coisa curiosa. A gente tem nos Estados Unidos, primeiro, a Constituição com a afirmação de direitos, mas com a manutenção da escravidão. Não era todo mundo que era titular de direitos. Na Inglaterra, a mesma coisa. E na França, a mesma coisa. Então, vejam, quando a gente fala assim, os direitos que surgem no Estado de Direito Liberal são direitos do homem e do cidadão, e isso é relevante, porque na França é exatamente isso que eles vão dizer. Porque lá na França a gente vai ter um documento que muitos confundem com a Declaração Universal de Direitos Humanos, mas que não é, por assim dizer, a Declaração Universal de Direitos Humanos. É um documento do constitucionalismo francês, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A diferença é que na França, a pretensão ao afirmar esses direitos é uma pretensão universalista. Eles vão dizer assim, já é o direito do homem e do cidadão, ou seja, é o direito não só do cidadão francês, mas de toda a humanidade. Cuidado. Cuidado. Tem gente que está fora dessa parada. Os escravos estão fora. Também estão fora dessa parada, tá? Não se assustem. As mulheres, tá? Também estão fora dessa parada, tá? Determinadas pessoas que não têm posses. Estão fora em que medida? Vou explicar. Não é que, por exemplo, quando a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirme, olha, todos nascem livres e iguais em direitos e deveres. Olha, não é que ela não esteja estendendo essa afirmação para as mulheres, mas é que, na prática, quem vai usufruir desses direitos é o indivíduo burguês. Esquece o escravo, ele é coisa. O escravo, nesse momento, ele não é sujeito de direito. Então, a afirmação ela é abstrata, ou seja, ela não é uma afirmação concreta, não se criam condições para que esses direitos possam ser, de fato, direitos de todas as pessoas. Mas, e esse é o ponto que me interessa nesse momento, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, diferentemente do que acontece nos Estados Unidos, há uma afirmação genérica que pretende abarcar toda a humanidade. Todos nascem livres em iguais em direitos e deveres. Há liberdades que devem ser garantidas a todas as pessoas, que são direitos naturais, direitos inatos do ser humano. Não são criados pelo Estado ou pelo homem. Na verdade, eles nascem antes mesmo do próprio Estado. E esses direitos básicos, eles são direitos que, por assim dizer, preservam o indivíduo contra os abusos do detentor do poder. Qual que é a diferença em relação ao contexto norte-americano? Da mesma forma que na Inglaterra, aqui a Declaração dos Direitos ela tem uma natureza política e não jurídica. Por quê? Porque vai haver uma resistência muito grande na Inglaterra e na França ao controle de constitucionalidade. Eles não vão admitir que o parlamento
que é aquele que legisla em nome da soberania nacional, na França isso é muito, muito, muito marcante por conta da influência do Rousseau, quando o parlamento legisla toda a comunidade política, né? Legisla todo o povo. O parlamento é a personificação do povo no exercício da soberania popular. Então eles vão dizer, olha, se o parlamento legisla, e quando ele legisla o povo não pode legislar contra si mesmo. Então essas afirmações, esses direitos, elas vão precisar ainda de um momento posterior em que, por conta dos abusos que vão surgir também na França, mesmo durante o Estado de Direito, nós vamos consolidar, depois, né, de um período longo, a possibilidade de um controle de constitucionalidade. Na França isso vai demorar, e mesmo assim vocês vão ver que esse controle não é atribuído a um órgão do Poder Judiciário, porque na França haverá uma desconfiança muito grande com os membros do Poder Judiciário. Por quê? Porque eles eram delegados do monarca, e o monarca, historicamente, era aquele que violava as regras do jogo. Na França, isso é tão marcante que o constitucionalismo francês, o Estado de Direito francês, se afirma a partir de uma ruptura. Em 1789, que é o evento histórico, né, é o ano histórico da Revolução Francesa, com a tomada da Bastilha, né, o que eles vão fazer? Eles vão fazer algo impensável no passado. Vocês vão se lembrar de que quando o Estado nasce, ele nasce absolutista. E ele se simboliza na pessoa do monarca. O monarca absolutista, de acordo com alguns autores, ele tem status quase divino. E com a Revolução Francesa, eles rompem com isso, porque eles vão cortar a cabeça do monarca. Quando eles cortam a cabeça do monarca, o que eles estão dizendo com este ato é que, olha, o detentor do poder político não tem status divino coisíssima nenhuma. Não tem legitimidade acima dos outros. Todos são iguais perante a lei. Olha que coisa revolucionária. Acabou aquela história de filho de peixe, peixinho é. Quem é rei nunca perde a majestade. Perde sim, a gente cortou a cabeça do rei. Vocês sabem que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. É uma revolução que faz uso do povo para engrossar a revolução. Mas no segundo momento, você tem a afirmação ali, né, num conflito entre girondinos e jacobinos, mas no fundo é um conflito que une, né, por assim dizer, interesses de uma classe ascendente. Agora sim, que é a classe dos burgueses. Por que classe? Porque agora você pode se tornar burguês, desde que você tenha poder econômico. E o ponto central aqui é que os direitos afirmados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e que vão ser direitos reproduzidos em todas as constituições, porque eles vão afirmar, olha, toda Constituição necessariamente tem que prever separação dos poderes e uma lista de direitos em favor dos indivíduos, senão ela não é Constituição, isso é um legado francês. Esses direitos vão assumir a condição de exortações políticas que vão marcar a origem do Estado de Direito no Estado liberal de direito. Bom, então na França, agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Tá? Então na França, nós temos uma coisa muito, muito, muito legal, que é no que toca, né, a Declaração dos Direitos, essa declaração aqui, ó, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é uma declaração de natureza política que afirma os direitos que são reconhecidos com a Revolução Francesa. Que direitos são esses? São direitos individuais, como a liberdade, a propriedade, a segurança, o direito à resistência à opressão, tá? O direito à vida, o direito à igualdade formal. São todos esses direitos reconhecidos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só para a gente fechar, na França, a gente também vai ter constituições escritas. Mas, curiosamente, na França, a gente tem um constitucionalismo de ruptura, que diz o seguinte: todas as vezes que a gente tiver um novo grupo assumindo o poder, e a gente, depois da Revolução Francesa, vai ter jacobinos e girondinos ali exercendo, né, um conflito para assumir o poder, né, cada hora um no poder do parlamento ali, aquela discussão toda, vamos falar assim,
aquela pujança política toda. Todas as vezes que mudar o grupo, e efetivamente tem a maioria, a gente vai ter uma nova Constituição. E isso faz com que a gente tenha constituições na França quase que de 2 em 2 anos, durante o primeiro momento. Eu vou compartilhar com vocês aqui, novamente, aquele documento. Olha que coisa curiosa. A gente tem uma Constituição em 1791, em 1793, em 1795, em 1799, até chegar em 1958, quando vem uma Constituição que estabiliza a situação francesa, tá? E ela ainda está em vigor. Na França, a Constituição de 58 engloba, por exemplo, o preâmbulo da Constituição de 46 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, além de outros documentos. Isso eles chamam de bloco de constitucionalidade. Documentos que não estão necessariamente no texto da Constituição, mas integram a Constituição. Entenderam isso? Entenderam o que eu acabei de dizer? Na França, você tem o bloco de constitucionalidade. Eu prometo para vocês, eu estou acabando, a nossa aula vai chegar a quase 1h30. E aí eu acabo a aula quando eu terminar o constitucionalismo francês e falta 5 minutinhos para eu poder terminar. Tá certo? Então aguenta mais um pouquinho aí. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Na França, a Constituição, ela mudou muito. Agora, a Constituição atual, ela não é só aquele documento escrito em 58. Ela tem normas que foram previstas em outras constituições do passado, mas que agora integram a Constituição de 88 como bloco de constitucionalidade. Normas que não estão previstas na Constituição, mas que são consideradas normas com status constitucional. Entenderam o que eu acabei de dizer? Sim? Dá um feedback. Escreve aí, sim? Não? Sim. Joia. A última coisa que eu quero dizer para vocês. Isso significa que aquela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão enuncia direitos dos franceses e enuncia também direitos com pretensão universalista. Então, historicamente, essa declaração é importantíssima. E para os franceses, ela ainda mais, porque ela enuncia os direitos do homem e também do cidadão. O cidadão é aquela pessoa que tem status de cidadão, por quê? Porque ela tem um vínculo político para com o Estado. Ela é nacional francesa. Ela tem direitos que diferenciam das demais pessoas. Daí, direitos do homem e do cidadão. Joia. Para fechar, eu quero dizer o seguinte. Meus caros, deixa eu parar. Meus caros, desde o momento em que nós temos a Revolução Inglesa, a Revolução Norte-Americana e a Revolução Francesa, nós teremos a afirmação dos direitos que nós chamamos de direitos de primeira geração. Os direitos que afirmam um valor que é o valor da liberdade. Esses direitos são direitos cujo titular é o indivíduo e que vão ter a pretensão de proteger esse indivíduo contra os abusos do Estado. O Estado liberal de direito, que vai se afirmar a partir de então e que vai se estender por diversos estados, ele tem essa dimensão. A função do Estado é garantir a segurança das pessoas, garantir o cumprimento dos contratos e, no mais, deixar que as pessoas busquem a sua própria felicidade. O Estado não deve intervir nos negócios das pessoas. O Estado não deve intervir na economia. O Estado deve ser mínimo. Isso significa que nós passamos de um estágio onde o Estado era total, ou o Estado absolutista, para um Estado que tem a pretensão de ser mínimo. Ele só vai agir para garantir a segurança das pessoas, o cumprimento dos contratos e garantir o direito de propriedade, contra a ideia da expropriação, contra o roubo, contra todo e qualquer tipo de ação que vise a expropriá-lo. Pois bem, no entanto, esta ideia pressupõe algo que concretamente não vai se afirmar. Veja, ela pressupõe que, de fato, todos são iguais perante a lei e todos têm a mesma oportunidade de prosperar. E tudo depende vamos falar assim, do mérito próprio, tudo depende do esforço, tudo depende de quanto o indivíduo é competente para fazer valer a sua prosperidade. Quanto ele, de fato, acredita nos projetos que ele
desenvolve? Bom, essa é a premissa do Estado liberal de direito. Nós, então, temos direitos que protegem o indivíduo contra os abusos do Estado, porque quando o Estado age, dirão os liberais, geralmente ele viola direitos. Então, os direitos são direitos de primeira geração, porque eles afirmam um direito, um valor que é o valor da liberdade. Eles protegem o indivíduo. E mais do que isso, são direitos que demandam do Estado não uma ação, mas uma omissão. Porque se o Estado não agir, ele protege os direitos. Quando ele age e ele extrapola determinados limites, ele viola esses direitos de primeira geração. Esses direitos, no primeiro momento, são os direitos civis, leia-se, as liberdades, o direito à vida, a igualdade formal, o direito de propriedade. E, num segundo momento, também os direitos políticos, que são também chamados direitos cívicos, que não são direitos de todos, tá? São direitos de homens com determinadas posses, as mulheres estão fora, as crianças estão fora, os estrangeiros estão fora, tá? Só determinadas pessoas são titulares desses direitos. Eles vão poder participar da formação da vontade política. E eles vão, inclusive, poder exercer o poder político. Porque, lembre-se, todos são iguais perante a lei, e a ideia da república pressupõe que o poder transita de mão em mão. Por quê? Porque não há alguém que tenha intrinsecamente a titularidade desse poder. Esse poder é de todos. Tá? Bom, até aqui, tá bem entendido? Sim? Todo mundo entendeu isso? Me dá um feedback aí, sim ou não? Sol, sim. Então eu vou encerrar a aula nesse ponto. Na próxima aula, eu vou estudar a crise do Estado liberal, o Estado social de direito e a afirmação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Veja, o Estado liberal de direito, ele se afirma no século 17 e 18, tem o seu apogeu no século XIX e entra em crise no próprio século XIX, e principalmente no início do século XX, com as duas grandes guerras. Essas são as cenas dos próximos capítulos, tá bom? Eu vou encerrar a gravação. Nós